Graça e paz, povo lindo e abençoado. Mais uma manhã que estamos aqui para sermos trabalhados, para sermos moldados pelo Espírito Santo. Estamos aprendendo como ter uma vida com propósito. Eu não sei como está sendo essas devocionais para você, mas eu tenho sido completamente tratada pelo Senhor. E nessa devocional de hoje, eu sempre digo e tenho declarado e tenho aprendido com essas devocionais que nada é por acaso. Tudo tem um objetivo de exaltar o nosso Deus e tudo tem um objetivo para trabalhar em nós, para que sejamos cada dia mais filhos abençoados, testemunha viva do Senhor aqui na terra. E olha, eu digo que essa devocional, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Porque eu vou falar de um tema que há anos eu tenho trabalhado, tenho tentado ao máximo, me esforçado para ser diferente. Porque teve uma época que eu gostava muito de ser do jeito que eu era. Eu achava que era maravilhoso ser uma pessoa briguenta, que lutava, eu dizia que eu lutava pelos meus direitos e eu queria gritar, eu queria falar, eu dava tudo para entrar numa briga. E o Senhor tem trabalhado de uma forma especial no meu caráter. Primeiro, com a vida do bispo na minha vida, que é um ser que deveria estar ministrando essa palavra, porque realmente ele promove paz. E a minha personalidade é aquela que promove guerra, mas durante a semana, preparando essa devocional, o Espírito Santo veio trabalhando mais algumas coisas e eu tenho sentido essas devocionais como se o Senhor tivesse tirando todos os requisitos, todas as coisas que a gente ficou deixando ali no nosso caráter, no nosso coração, lá na nossa alma, para tratar depois. E aí, durante esse processo de trabalhar essa devocional, eu fui testada pelo Senhor. E sabe, ainda bem que o Espírito Santo, o nosso Deus, ele é soberano e ele sabe dos nossos erros, ele leva em conta quando nos criou, quando escreveu os nossos dias, contou todos os dias da nossa vida, está registrado lá no seu livro, ele levou em conta cada coisa, cada escolha nossa. E aí ele já sabia, ele é soberano e sabia que eu precisava dessa devocional para passar por mais essa fase que eu passei durante essa semana. Foi uma semana bem difícil, onde eu precisei entrar com todos esses ensinos da devocional para promover a paz. Então, que o Espírito Santo promova a paz ao seu coração e que ele te lembre do que precisa, de quem você precisa restaurar a comunhão. O nosso tema hoje é restaurando a comunhão. E eu já quero começar com 2 Coríntios 5,18, que diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Você foi criado e projetado para ser um embaixador da paz. Tudo tem a ver com ele, tudo é por ele. Ele é um ser de amor, colocou a essência de amor em você. Ele promoveu, ele criou você com a sua essência de amor. Então, será que eu preciso restaurar esse relacionamento? Sim, porque você é o embaixador de Cristo, você é testemunha dele. Filipenses 2 diz assim: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunhão do Espírito Santo significa algo para vocês, então concordem uns com os outros, amem uns aos outros e sejam amigos de verdade. Se o amor de Cristo fez alguma diferença na sua vida, você precisa externar isso, sabendo lidar com o seu irmão, sabendo lidar e promovendo a paz aonde você for. Você precisa levantar a bandeira da paz. Os nossos olhos, ultimamente, esses últimos dias, têm sido sobre essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. De repente você tem até mesmo uma opinião, dizendo: poxa, por que essa guerra? Por que eles estão brigando?
Que bobeira! Por causa de política, por causa de poder, de ego. Muitas pessoas estão morrendo, pessoas inocentes, por causa de pessoas que decidiram entrar em guerra uma com as outras, um país contra o outro, por causa de poder. Mas se você parar para pensar, toda vez que a gente entra em guerra com o nosso irmão, a gente também está trazendo uma guerra às pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes estamos ferindo, machucando, até matando pessoas. E eu estou falando também do grau espiritual. Porque quando as pessoas olham e veem pessoas que foram formadas e criadas para fazer parte da família de Deus, porque o primeiro propósito da sua existência é esse, pertencer à família de Deus. A segunda é saber amar e lidar com as pessoas, ter relacionamento com as pessoas. Então, quando você quebra, quando você rompe uma comunhão com um irmão, você está trazendo um testemunho deplorável. As pessoas que estão fora da família de Cristo, elas olham isso e não aceitam e não entendem como um ser que foi criado para ser amor, uma pessoa que está em Cristo e se torna uma nova criatura e está cheio do amor daquele que o criou. Como que pode estar tão amargo, promovendo feridas, fazendo dissensões, separações, brigas, discórdias? O apóstolo Paulo estava tão envergonhado com a igreja de Corinto, que você olha lá em 1 Coríntios 6:5, ele diz assim: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele estava chocado, escandalizado que uma igreja tão cheia de dons espirituais, uma igreja tão madura em alguns aspectos, que ela estava deixando divisão, dissensão, fofoca, e muitos dos irmãos estavam levando outros irmãos à justiça. Ele estava tão escandalizado com isso, que ele manda uma carta e diz: ei, não tem ninguém maduro o suficiente para apaziguar isso? Será que não tem alguém com sabedoria? Porque, queridos, é exatamente. Tem um ditado popular que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Então, se você é maduro e tem Cristo na sua vida, aquele que pode te ensinar todas as coisas, porque Jesus disse que ele ia para o Pai, mas enviaria um, que ele ensinaria todas as coisas a nós, a você, a mim. Se ele nos ensina todas as coisas, por que a gente continua ainda caindo em dissensões, em confusões e em brigas? Se queremos sermos reconhecidos como filho de Deus, precisamos aprender a sermos pacificadores. Em Mateus 5:9 diz assim: Deus abençoa quem trabalha pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus está dizendo aqui, olha, que não é quem ama a paz, porque eu tenho certeza que você ama a paz. Não existe quem não ame a paz, mas a Bíblia está dizendo que Deus abençoa aquele que promove, aquele que trabalha pela paz. Você é filho, você precisa querer viver a paz, estabelecendo a paz. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você deve desenvolver, porque você é filho. Filho precisa mostrar o ensino que o pai o deu. Precisa mostrar a origem dele. E a sua origem é um Deus de amor. Então, promova a paz. Promover paz não é evitar conflitos, não é fugir de problemas, fingir que não tem problemas, ou ter medo de falar dos seus problemas. Promover a paz não é isso. Primeiro porque Jesus era o príncipe da paz e ele jamais deixou de entrar no conflito. Ele jamais deixou ter medo de ter conflito. Pelo contrário, a mulher samaritana que eu diga, ele foi lá onde um homem não podia falar com a mulher, onde um judeu não podia falar com a samaritana, mas ele foi lá para tocar na ferida dela, promover
um conflito, mas ele era o príncipe da paz. Ele sabia como falar, ele sabia como tratar. Então, nessa manhã, o Espírito Santo quer te ensinar como tratar, como reconciliar, como promover a paz. Ele quer que você faça isso, que você priorize pessoas e não coisas. Restaure a comunhão. E eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo já está trazendo à sua mente a quem você precisa ir e promover a paz. Promover a paz não é apaziguar, ceder sempre. Não é. Promover a paz é falar a verdade, é saber que pessoa é mais importante do que coisa. Então você deve estar perguntando assim, será que vale a pena restaurar esse relacionamento? Sim, vale, porque é através dessa restauração que você vai mostrar habilidade em tratar os outros. É nessa restauração que você vai mostrar que a cruz fez toda a diferença na sua vida, que Cristo fez toda a diferença na sua vida e que você hoje é um pequeno Cristo, alguém que serve a um Deus de amor e entendeu a sua missão e o seu propósito de vida. Então, bispa, como que eu faço para restaurar esse relacionamento? Eu vou deixar 7 passos que está na nossa devocional de hoje. A primeira, fale com Deus antes de falar com a pessoa. A sua prioridade tem que ser falar com Deus. O seu coração está em conflito, está magoado, está chateado. E nesse momento, falar com a pessoa é prejudicial. O que você precisa é falar com Deus do que ficar falando mal da pessoa, do que ficar fermentando esse sentimento no teu coração. Deus vai mudar o teu coração e dessa pessoa. Confie nele, ore, exponha para ele e tenho certeza que ele vai mudar a tua história. 2, tome a iniciativa. Eu tomar a iniciativa? Nem pensar. Foi ele que começou. Ei, não importa quem começou. Você é filho de Deus. Você é o embaixador. Então tome a iniciativa. Deus espera que você faça isso. 3, confesse, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Fale menos, ouça mais. Quando for até a pessoa, espere, ouça. Ouvir, querido, vai fazer com que você entenda e tenha compaixão dessa pessoa. 4, confesse sua parte no conflito. Querido, se você brigou com alguém e esse relacionamento está interrompido, não foi só um lado que brigou, foram os dois. Os dois erraram. Então, não fale do que ele fez. Comece a falar e a olhar para você. O que você fez? Qual foi a sua participação para que esse relacionamento fosse quebrado? 5, invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como promover paz se vocês estiverem preocupados em identificar a culpa. Você precisa fazer uma escolha, razão ou paz. Faça a escolha agora. 6, coopere tanto quanto for possível. Coopere para que seja promovida a paz. O apóstolo Paulo diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O que você precisa fazer para viver em paz com essa pessoa? A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Escute isso. Sempre tem. E essa semana eu aprendi isso. Sabe? A minha vontade era dizer, não quero mais, chega, cansei. Ouvi tanta coisa que me feriu tanto que eu falei, não vou aceitar. E eu fiquei parada pensando 10 vezes se ir embora e quebrava vínculos. E aí eu lembrei desse título, lembrei dessa devocional. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. E ela tá assim, custará o nosso orgulho e quase sempre o nosso egoísmo. Lembre-se disso. Faça tudo o que for preciso para promover a paz. E 7, enfatize a reconciliação e não a solução.
É ilusão esperar que todos vão concordar a respeito de tudo. Reconciliação foca no relacionamento e não na solução. Escute isso, não na solução. Foque no relacionamento. Quem é essa pessoa? Não estou dizendo para você esquecer ou desistir de encontrar uma solução, mas vai chegar um tempo. Calma, vai chegar um tempo. Resolva o relacionamento, resolva, porque se você não tiver relacionamento, você também não vai conseguir solucionar nada. Nesse momento, você precisa reconciliar com essa pessoa. Reconciliação significa fazer as pazes e não necessariamente esquecer o assunto. Mas espere o momento certo, a hora certa, para falar desse assunto novamente. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Então se esforce nessa manhã. Deus colocou essa devocional para que a gente entenda que a gente precisa se reconciliar com o mundo, com as pessoas, com o nosso próximo, amar mais, cuidar mais. Vamos cuidar. Que nessa manhã o Espírito Santo traga à sua memória quem você precisa promover a paz. Em que lugar você precisa ir. Quem você precisa orar. Então comece agora. Ore e peça a Deus para promover a paz entre você e essa pessoa. Que o Espírito Santo te use, querido. E que você seja testemunho vivo de que Deus pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu coração e declaro sobre ele a cura do Espírito Santo, que o Espírito de cura entre no teu coração e que você comece a trazer para fora a cura e restaurar todos os relacionamentos que você precisa para ser testemunha, para ser considerado filho do Deus Altíssimo. Deus abençoe. Um dia abençoado pelo Senhor.